Havia um homem chamado Jacó. Este tinha muitos filhos, e tinha 12 filhos. Entre eles estava José, seu filho predileto. Jacó amava muito, muito, muito seu filho José. Ele o amava tanto que um dia, de presente, Jacó deu a José uma capa colorida. Então os irmãos de José perceberam que José era o mais favorito de seu pai Jacó. Pensaram: parece que José é mais primo do nosso pai. A túnica deveria ser dada a você, Rubem, que é o mais preferido do pai. Sugeriam eles a Rubem. Mas não é só por causa da túnica que eles detestavam tanto José, mas por causa dos sonhos. Um dia José foi contar seus sonhos aos seus irmãos e disse: escutem só um sonho que eu tive. Eu sonhei que eu e vocês, irmãos, estávamos amarrando feixes de trigo. Aí meu feixe se levantou e os de vós se juntaram ao redor meu e se curvavam. Os irmãos de José ficaram muito aborrecidos. Disseram: quer dizer então que você, seu Josézinho, vai nos governar agora? E eles pensaram: ah, mas está se achando muito de José por causa do sonho, né? Então, no outro dia, José teve outro sonho e contou a seus irmãos. Meus irmãos, escutem só o sonho que eu tive. Dessa vez, eu tive um novo sonho. Sonhei que o sol, a lua e as 12 estrelas se curvavam diante de mim, que eu era uma estrela. Então, seu pai Jacó, veio até José e disse a José: ora, veja, meu filho, mas será que seus irmãos e sua família teremos de se ajuntar a você e te governar, e te adorar? Então, os irmãos de José ficaram mais enciumados com ele e o odiaram ainda mais. Mas o pai de José pensou sobre aquele sonho que José o contara. Então um dia Jacó chamou seu filho José e Jacó disse a José: vá procurar os seus irmãos, porque eles estão cuidando das ovelhas, faz tempo que eles não voltam. Vá, porém, a seus irmãos e trazei notícias sobre como eles estão. Também leve comida para eles. Então José se arrumou, vestiu sua túnica especial que Jacó lhe dara. Então ele partiu. Então, quando ele estava a caminho, José encontrou o homem e foi falar com o homem. E o homem falou: o que você está fazendo, hein, homem? Então José disse: eu estou procurando meus irmãos. O senhor por acaso sabe onde estão eles? Então o homem falou: eu vi eles hoje de manhã. Eu vi eles falando: vamos até o campo para pastorear as ovelhas. Assim nosso irmão José não nos encontrará mais. Eles disseram. Então José, sem perder tempo, foi correndo procurar seus irmãos e disse ao homem: obrigado por me ajudar. Então José se despediu do homem que lhe ajudou aonde descobrir seus irmãos e foi procurar seus irmãos. Então José encontrou seus irmãos um tanto longe, mas ele podia ver da vista. Então foi correndo em direção aos irmãos e disse: meus irmãos, eu voltei. Então, quando os irmãos ouviram o som, olharam para trás e viram José, mesmo à distância, bem de longe. Então eles começaram a falar: lá vem ah, não. Ah, não, 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 não. Lá vem aquele sonhador perturbador de gente. Aquele sonhador que está com sua túnica. Olha só, olha só, ele todo pomposo com a túnica que nem pavão. Então os irmãos ficaram com raiva. Um deles sugeriu: tive uma ideia, vamos matar José e jogar seu corpo no poço. Então avisaremos ao nosso pai que foi devorado por um animal selvagem o que o devorou. Mas Rubem ficou com pena de José e disse aos irmãos: não lhe tiremos a vida. Mas eu tive uma ideia. Mas vocês me deram uma ideia. Não podemos machucá-lo, mas vocês me deram uma boa ideia. Vamos jogar nosso irmão José nesse poço. Assim, José virá. Pensou Rubem. Rubem pretendeu fazer isso para livrar José das mãos dos irmãos. Então, quando José chegou para cumprimentar seus irmãos,
José disse como ele foi esperto e os achara, mas eles nem quiseram viram. Eles pegaram logo a José, o trouxeram, arrancaram-lhe a sua túnica preferida e o jogaram no poço. Então, depois disso, os irmãos estavam almoçando, enquanto outros irmãos estavam pastoreando as ovelhas. Rubem estava pastoreando as ovelhas. Então, um dos irmãos, chamado Judá, viu ao longe, tanto longe, uns comerciantes do Egito que, que, que eram mercadores. Então, o Judá foi avisar seus irmãos, dizendo: Ei, irmãos, tivemos uma ideia. Eu sei que José é um tanto perturbador com esses seus sonhos, mas podemos vendê-lo como escravo para os estrangeiros. Então, os irmãos concordaram. Então, os irmãos tiraram a José do poço, o venderam e o venderam como escravo. E José foi levado ao Egito. José não acreditaram no que seus irmãos estavam fazendo. Estavam vendendo como se fosse escravo. Então Rubem voltou, e quando viu que José não estava mais no poço, ficou irado, rasgou sua camisa e foi reclamar com seus irmãos, reclamando: Vocês perderam a cabeça? Vocês perderam a cabeça? Onde está nosso irmão? Nosso pai vai ficar inconsolável. Mas os irmãos disseram: Eu sei que nós fizemos isso, mas temos a túnica de José. É só a gente inventar uma história ao nosso pai. Então os irmãos concordaram, mataram o bode, passaram o sangue do bode na roupa de José, que ficou com eles. Então eles levaram a camisa de José à noite e disseram: Pai, nós procuramos o seu filho por toda parte, mas só achamos sua túnica com sangue. Então Jacó reconheceu: Eu sei, essa é a minha túnica de José. Ele foi morto para um animal selvagem, foi devorado. Então Jacó chorou por muitos dias. Ele disse que não queria ser consolado. Ele disse: Eu vou aqui clamar a Deus pela morte de meu filho. Então Jacó continuara a chorar por muitos dias. Enquanto isso, José foi levado ao Egito e ele foi vendido a Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mas mesmo assim que José estava numa situação, Deus prevalecia sempre com ele, mesmo nessa situação um tanto difícil.